Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre especiarias de acordo com o Ayurveda. E na aula de hoje a gente vai falar sobre a pimenta, mais especificamente aquela pimenta fresca, pimenta vermelha, seja a pimenta caiena, pimenta chile, dedo de moça, todas essas pimentas que são mais fortes vai ser o tema da nossa aula de hoje, tá? Então, se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, esse vídeo só vai ficar disponível por algumas horas, depois ele vai ficar disponível somente para os nossos membros do plano de assinatura. Então, se você ainda não conhece o nosso plano de assinatura, eu vou deixar o link embaixo aí para você se inscrever e poder assistir a essa e outras aulas também sobre Ayurveda, saúde, sobre como cuidar da sua saúde de forma simples, natural, fácil e prática. A gente tem também lá muitas receitas, diversas receitas, como essas receitas que a gente produz aqui no canal também. Então, é uma área de membros bastante interessante que pode ser muito útil para você. Então, eu convido você também a fazer parte desse nosso plano de assinaturas, tá bem? Então, começando aqui, a gente vai, daquela mesma maneira que a gente vem fazendo, a gente vai explicar de acordo com a Ayurveda. Então, de acordo com a Ayurveda, a gente tem aquela classificação, né, principal que a gente tem, que vai envolver o rasa, que é o sabor, guna, que são as propriedades, né, são as características, as qualidades dessa planta medicinal, né, que é chamada aqui a pimenta, o virya, que é a potência dela, e o vipak, que é o efeito pós-digestivo, tá bem? Então, o nome em sânscrito da pimenta, dessa pimenta vermelha, é Catuvira ou Lanka, tá bem? E pode ser a caiena, pode ser a pimenta chili, a pimenta dedo de moça, essas pimentas mais fortes, né? Também chamada de Capsum annum. Então, só de você bater o olho aqui no perfil da pimenta ou do catuvira, você já vai sacar o que que ela faz, quais são os doshas que ela agrava ou quais são os doshas que ela pacifica, né? E qual que é a intenção dessa erva, dessa planta medicinal, o que que ela vai fazer no nosso corpo. A gente consegue ter ideia simplesmente com algumas palavrinhas. Perceba que interessante que é você estudar a Ayurveda dessa forma, né? Estudar as plantas medicinais de acordo com a Ayurveda. Você pega como se fosse um flashcard, como se fosse um mapa mental, né? Algumas palavras que você coloca ali de forma organizada, né? Alguns termos em sânscrito, que como eu já falei, né? A gente muitas vezes traduz, mas a gente também precisa de muitas palavras para descrever, por exemplo, o que que é tikshna, o que está querendo dizer o tikshna, que é o intenso, no caso da pimenta. Intenso aqui na pimenta vai ser que você coloca ela na pontinha da sua língua, você já começa a sentir a sua cara arder, você já começa a sentir a língua pinicar, a boca pinicar, a garganta arder, tudo começa a arder aqui e desce ardendo, e muitas vezes seu corpo já esquenta, o efeito é muito rápido. Então, tudo isso é o chamado Tikshna, né? E na pimenta é bem claro, é bem evidente, é bem fácil da gente observar isso, tá? Além disso, né? Então, o rasa, né? Que é o sabor, começando aqui. Ele é picante, ou seja, catu é o sabor picante, e esse é o sabor predominante quando a gente vai colocar uma pimenta na nossa boca ou na nossa comida. A gente tem que entender que a combinação desse picante com Tictina vai ser uma coisa que é bastante pungente, bastante picante, que vai gerar um desconforto ali na língua, que não vai ser possível a gente utilizar doses grandes, né? Por quê? Porque é Tictina, é intenso, é forte, é bem picante, é bem penetrante, é bem intenso. Então, não é algo que a gente consiga ingerir em grandes quantidades, por exemplo. Então, além disso, além desse sabor picante ou catu, além desse atributo, dessa qualidade, desse guna intenso, forte, penetrante, que age rápido, que age de uma vez, que é intenso para sentir ele. A gente também tem o atributo lagu, que é leve. E lagu aqui, essa leveza da pimenta vai ajudar o quê? Vai ajudar a nossa digestão, vai ajudar com que o efeito dela chegue mais rápido, penetre mais rápido, que haja também mais com maior rapidez. Então, a associação de lagu e tikshna envolve também uma penetrância, né? Uma ação rápida e que vai atingir tecidos profundos. Ou seja, ela vai chegar nos dados mais profundos, vai agir sobre o sistema nervoso central, sobre o sistema reprodutor, né? Então, se você lembra aqui, a gente sempre revisa isso, todas as aulas a gente tem que falar disso, porque o conceito dos dhatus, né, os sapta dhatus, aqueles 7 tecidos, aquele conceito é muito importante. Então,
Revisando aqui, uraça é o primeiro tecido, que é o plasma, uracta é o sangue, mamsa é o tecido muscular, meda é o tecido gorduroso, asti é o tecido ósseo, madhya é a medula e shukra é o tecido reprodutor. Então, esses 7 tecidos aqui, eles são formados, uma das teorias de formação desses 7 tecidos é que eles são formados em sequência. Então, do uraça, do plasma aqui até o tecido reprodutor, eles são formados em sequência. Então, a pimenta aqui, o catuvira, ela consegue chegar até o shukra. Então, tem plantas medicinais, por exemplo, que vão agir mais aqui no uraça e no uracta, que não vão chegar a influenciar, impactar de forma tão intensa aqui no shukra, ou no madhya, ou no tecido ósseo, tá? Mas no caso da pimenta, por ela ser intensa e leve, ela vai ter essa capacidade de penetrar tecidos, de atingir órgãos mais profundos do nosso corpo, afetar as vias aéreas, afetar a parte do sistema nervoso, né? Induzindo uma leve sonolência também, é um dos atributos que ela consegue agir. Mas ela também age aqui no Uraça e no Uracta. Tanto é que ela é boa também em quadros de infecção, em quadros que a pessoa está com muito muco, ou que ela está com uma digestão fraca, uma digestão ruim, ou que ela está com um problema aqui no meda, um bloqueio no meda, né, no tecido gorduroso, pessoa que está com obesidade. Então, ela vai ajudar a promover a sudorese. E se você se lembra, o suor é um mala do meda dhato. O suor vai ser um dos malas do nosso corpo e, especificamente, ele é uma ala do meda dhato, do tecido gorduroso, tá bem? Então, se ela promove, se ela ajuda a promover essa secreção de suor, ela vai ajudar o funcionamento, ao desbloqueio desse tecido gorduroso do meda dhato, que a gente chama, tá bem? Então, além disso, ela também é ruksha. Ruksha é o atributo seco. Então, ela vai ajudar a promover a secura. Ou seja, ela vai ajudar também, através dessa secura, a ter uma ação aqui no metadato. E reduzir esse tecido gorduroso, ou seja, vai ser bom para a pessoa que é obesa, para a pessoa que está com excesso de capa, porque ela vai reduzir tecido, ela vai ajudar a diminuir muco, a diminuir secreção, a aumentar a sudorese e a reduzir tecido, reduzir gordura e muitas vezes até tecido reprodutor, né? Não é uma planta afrodisíaca, é justo é muito pelo contrário, né? A pimenta, o excesso de pimenta vai depletar o seu chúcra, vai afetar a parte da espermatogênese, né? Da produção de espermatozoide pelo homem. Então, não é uma planta considerada afrodisíaca no sentido de promover chúcra, de promover o tecido reprodutor, de produzir espermatozoide. Pelo contrário, se você usar em excesso a pimenta, ela vai tender a secar, vai tender a diminuir essa secreção e esse tecido. Tá bem? Então, também pelo atributo da secura, né? A secura é uma característica clássica, uma característica muito importante de qual dosha? Do Vata, tá? Então, ah, essa pimenta, no caso, a tendência dela é agravar o Vata. Então, a pessoa que é Vata tem que tomar cuidado de usar a pimenta caiena, a pimenta chili, pimenta dedo de moça e essas diversas pimentas frescas, seja pimenta scorpion, pimenta habanero, pimenta jalapeno, todas essas pimentas cumari, que são mais fortes, né, que são bem intensas, elas vão ter essas 3 características aqui, Tikshna, Lagu e Ruksha. Tá, senhor? Leve, seco, tudo isso vai. A tendência é agravar o vata, tá bem? Para o kapha, vai ser interessante usar essa pimenta. E para o pita, você já deve imaginar que não é uma boa ideia. Por quê? Porque todas essas características que a gente falou aqui também tem a ver com fogo, tem a ver com calor. Pita também é intenso e leve. Então, se uma pessoa já é pita, ela já sua demais, e aí você dá uma pimenta, ela vai tender a suar mais ainda. Ela vai tender a emagrecer mais. Ela vai tender a ter um odor pior também no corpo, né? No hálito. Então, tem que tomar cuidado também pro pita, tá? Picantes, em geral, tendem a aumentar o pita. Então, tem que tomar cuidado com a quantidade de picante ou mesmo com o uso de certos alimentos, né? A pimenta é um deles. Para o pita é bastante, tem que ter muita cautela,
não dá para usar sempre, e dependendo do desequilíbrio do pita, né? Se for só uma Prakruti pita, que não tem desequilíbrio, que está ali organizado no lugar, né? Também tem um bom kapha, tem tecido ali de reserva, tem excesso de tecido, que dá para você usar a pimenta por causa dessa secura da leveza dela, ok. Né? A pessoa tem uma Prakruti pita, pode ter uma associação com kapha ali junto, né? Ou o kapha está bem colocado, está bem posicionado, não tá em deficiência, então ela consegue utilizar a pimenta um pouquinho sem muitos problemas. Mas dependendo da quantidade que ela aumentar desse pita, pode gerar problema no futuro. Então, o pita e o vata, e o vata tem que ter atenção com esse tipo de pimenta, tá bem? Até porque aqui, ó, a potência dela é quente, Ushna. Ushna quer dizer que ela vai tender a esquentar o nosso corpo, então ela vai aumentar o calor do corpo. Então, se a pessoa pita, ela já tem o corpo quente, então vai aumentar ainda mais esse metabolismo, então pode prejudicar essa pessoa. Para o vata, o principal problema é aumentar a secura, piorar uma constipação. Então, em alguns casos, se a pessoa for vata, né, e o vata é frio, se ela está manifestando o atributo de vata, o desequilíbrio de vata relacionado com o frio, aí ok, aí talvez faça sentido você usar um pouquinho de pimenta, né, ou de preferência até outros picantes mais suaves, como o gengibre, tá? A noz moscada, a canela, o cravo, o cominho, né? Esses outros picantes para o vata talvez seja ainda melhor, tá? Mas em relação ao frio, o atributo do frio no vata, a pimenta, por ser ushna, por ter esse vira, essa potência, essa intenção quente de aquecer, de reduzir tecido, fica sempre, você tem que sempre colocar na balança, né? O risco e o benefício, tá? Por um lado, você vai aquecer o vata que está frio. Por outro, você tem o risco de emagrecer ele. É o de secar e piorar uma constipação, piorar uma secura no corpo, piorar uma secura na articulação, né? Então você tem que ver caso a caso, tá? Então, a Ayurveda não é o tipo de prática de saúde que você vai falar que pimenta é bom para todo mundo, por exemplo, que todo mundo deveria começar o dia com um shot matinal de cúrcuma com pimenta caiena. Não, para quem que é esse shot, né? Quem que vai se beneficiar? Qual que é a estação do ano, né? Qual que é o dia? Como é que está o dia? Tá um dia chuvoso? Tá um dia nublado? Tá um dia ensolarado, seco ou tá um dia úmido? Né? Tudo isso o Ayurveda tem que levar. Se você pratica Ayurveda, se você estuda Ayurveda e se você trabalha com isso, você tem que levar isso em consideração, tá bem? E por último, o Vipak, esperado já é catu, que é picante. Então, a maioria das substâncias, né, dos drávias, né, das plantas medicinais, que tem o sabor picante, a tendência é ter um efeito pós-digestivo também picante. E com a pimenta não foi diferente, tá bem? Ela manteve o sabor picante no efeito pós-digestivo. Então, a gente vai ver no próximo slide as funções, né, e as ações, né, o karma dessa planta chamada pimenta caiena ou chile. Então, aqui a gente tem a primeira delas, é chamada Kapha Nisaraka. Então, Kapha, nesse sentido aqui, nesse contexto aqui, está se referindo ao muco. Muco, catarro, né? Ela vai funcionar como expectorante, vai ajudar a promover, a liberar, a desprender, a colocar para fora esse muco. Tá bem? Então, é uma planta que vai ser útil em quadros, né, de excesso de muco, tá ali com desequilíbrio de Kapha, tá com excesso de muco nas vias aéreas, né? E esse muco consegue se desprender com facilidade, ela vai ajudar a colocar isso para fora, vai movimentar isso em direção fora das nossas vias aéreas. Além disso, né, ela é vata rara. Vata aqui também, ela está se referindo ao mala do vata, que são os gases. Então, talvez você se lembre daquele conceito dos malas e daquela associação que a gente faz. Muitas vezes a gente chama o pita de bile, o kapha de muco e o vata de gases. Tá? Então, são sinônimos quando a gente está se referindo aos malas, às excreções. Tá bem? Então, vata pitta e kapha pode significar diferentes coisas dependendo do contexto, né? Assim como a gente tem na língua portuguesa manga da camisa e a manga fruta, a gente tem o banco de você se sentar e o banco que você coloca o seu dinheiro, né? A gente tem uma palavra
para vários contextos, da mesma forma a gente usa também no Ayurveda, no sânscrito, Vata, Pitta e Kapha em diferentes contextos, tá? E em algumas vezes a gente usa, e como vocês estão vendo alguns exemplos aqui agora, nesse slide, de contexto que a gente usa Vata como gases e Kapha como muco, tá bem? Então, Vata Hara vai ser o que vai destruir, né, que vai quebrar, que vai eliminar, que vai ajudar a aliviar os gases, né, aquela formação dos flatos, dos gases, né? Então, ela vai ter esse efeito digestivo intenso. Então, aqui, ó, pode ver aqui embaixo, ela é dípana, uma planta dípana, que vai ser digestiva, vai melhorar o apetite, vai estimular o apetite. A anulômana, ela vai promover o trânsito gastrointestinal na direção correta, né? Vai ajudar a movimentação do bolo alimentar ali no trato digestivo e da eliminação das fezes também. E pátina, ela vai ajudar a digerir ama, tá? Então, muito provavelmente, graças a esse motivo também, que ela é uma planta que vai ajudar a aliviar a febre, né? Então, ela vai ser digestiva, vai ajudar a eliminar ama, ou seja, vai ajudar a combater quadros de infecções, né? Infecções, principalmente de vias aéreas. Sabe quando você começa a ficar doente ali, você ainda não está com febre, mas você consegue perceber a temperatura corporal começar a ficar um pouquinho mais elevada, o apetite começa a piorar, começa a ficar um pouco nauseado, ou sem apetite, começa a ficar com aversão com a comida. Então, nesse quadro, nesse momento, seria interessante você colocar ali um pouquinho de pimenta, ou fazer um chá, ou colocar de alguma forma um composto que inclua um pouquinho de pimenta, um pouquinho de gengibre, né, de cúrcuma, alguma outra planta que vai ajudar a promoção, né, de eliminação de ama, né, e de promoção da digestão, que vai atuar no Agni, né, na nossa capacidade digestiva. Então, vai ser interessante você utilizar, seja na forma de pó, ou amassado ali, macerado com um pouquinho de gengibre, para ajudar nesse quadro que você perdeu o seu apetite, né? Que você está sem apetite nenhum, ou que você perdeu a fome, ou que você está até começando a ficar ali nauseado, né? Você começa se você pensar na comida que você mais gosta, você não tem vontade nenhuma de comer essa comida. Então, nesse quadro, o seu Agni está prejudicado, né? E muito provavelmente, se você comer alguma coisa, você vai começar a formar mais ama, né? E ama alimento não digerido, e para o Ayurveda, toxina é uma das causas principais do adoecimento, tá bem? Então, só limpando aqui um pouquinho para a gente organizar. Hridotejaka, ela vai ser estimulante do coração, ou seja, ela vai aumentar a frequência cardíaca, vai aumentar, estimular a contração do coração, tá? Então, as pessoas que já têm uma tendência a ter hipertensão devem tomar cuidado, tá? Então, para essas pessoas que já têm uma hipertensão ou que já têm um distúrbio de contração, de frequência cardíaca alta ou de fibrilação atrial, algum problema com a contratilidade, com frequência cardíaca, que usa marca-passo, que tem pressão alta, ou mesmo que tem problema de coagulação, tem que tomar cuidado, ficar de olho e, em muitos casos, abolir, não usar, evitar as pimentas, tá bem? Além disso, ela também é Mutralá diurético, tá? E aqui também faz mais uma ressalva, né? Existem outras plantas também diuréticas que muitas vezes são mais interessantes para você usar se você tiver com algum problema de infecção, né? A gente tem, por exemplo, o quebra-pedra, a centelha asiática, tribulus terrestres, né? Tem diversas outras plantas medicinais que também podem ser utilizadas, tá? Então aqui, principalmente se uma pessoa tiver com problema ali para fazer a diurese e tiver um excesso de cafa, tá bem? Vadikarana, aqui ele coloca como afrodisíaco, mas é no sentido de estimulante, né? De estimular a temperatura corporal, estimular o fogo, o calor, né? A libido, o ímpeto, mas não afrodisíaco no sentido de aumentar o chukra, tá bem? É importante que você faça essa diferença, tá bem? Porque a tendência dessa pimenta aqui, ó, é datu nashaka, tá? Então, a tendência é reduzir os dados, destruir, danificar os dados, tá bem? Então, por mais que ela seja um estimulante, ela vai te deixar com a libido mais alta ou com o estímulo, com apetite sexual, com apetite, com calor corporal, com vontade de agir, que te tira a sonolência ali no sentido de te estimular, te dar vontade de agir, né? De fazer uma atividade física, por exemplo, a pessoa que gosta de utilizar termogênico, muitos deles têm algum tipo de pimenta ou extrato de pimenta, alguma dessas substâncias, né, para estimular essa pessoa, tá bem? Então, nesse sentido, ela pode
estimular e fazer esse efeito afrodisíaco. Mas lembre-se que, no sentido do chucra-dato, né, do tecido reprodutor no chucra, para o espermatozoide não é a melhor planta medicinal indicada, não vai estimular essa produção de espermatozoide, não vai ser interessante, tá bem? Ah, da febre a gente já falou. Então aqui Nidra Dhanana, então ela vai ter um leve efeito hipnótico e sedativo, tá? Assim, junto como a noz moscada, a gente tem a valeriana, jatamansi, chancapushpi, né? Ela vai ser uma planta que vai chegar ali no sistema nervoso e ter esse leve efeito sedativo, né? E é algo que acontece muito com as solanáceas, né? Diversas plantas solanáceas têm esse leve efeito hipnótico, mas também vai depender da dose, né? Para chegar a produzir esse efeito hipnótico sedativo, vai ter que ser uma dose muito maior, tá? E muitas pessoas nem vão tolerar, nem vão conseguir chegar nessa dose para ter esse efeito sedativo, tá? Porque não vai tolerar o excesso de picante, né? Ou aquele fogo todo que vai gerar no corpo, tá bem? Então, parece até contraditório, mas tem esse efeito duplo, né? De um lado, dependendo da quantidade, você vai se estimular e você vai suar bastante e querer agir, querer fazer uma atividade física, e de outro, dependendo da dose, se você utilizar em excesso, você pode ter esse efeito hipnótico, sedativo, né? E algumas pessoas podem até ter alguma confusão mental, alguma coisa assim, dependendo da dose e se já usa algum outro medicamento, tá? Então também tomar cuidado se a pessoa já utiliza alguns medicamentos sedativos, que pode também ter uma certa interação com esses medicamentos. A gente vai falar sobre isso mais para frente, tá? A gente vai ter aulas sobre interações de plantas medicinais com alguns fármacos, mas é algo que a gente tem que ficar de olho se a gente for prescrever ou se a pessoa que a gente está consultando está utilizando algum fármaco que afeta o sistema nervoso e está utilizando também a pimenta na alimentação ou se alguém prescreveu para essa pessoa a pimenta, né, na forma de cápsula, de extrato, de alguma coisa assim, tá bem? A gente falou também da Dipanapachana e aqui Lala Prashekajanana. Então, Janana a gente já viu que estimula, tá? Então, a gente tem outros exemplos aqui, ó. Janana, Nidra Janana vai estimular o sono e Lala Prasheka vai estimular a produção de saliva, ou seja, é uma planta que lá na Índia eles adoraram, que muitas pessoas utilizam como condimento, como especiaria na comida, porque ela vai ajudar a melhorar a produção de saliva, vai deixar a comida mais gostosa, vai também, tem um outro efeito que é interessante da pimenta, que é estimular a contratilidade, a movimentação gástrica. Então, é uma planta que é usada no tratamento da atonia gástrica, que é quando o estômago está ali parado, tem dificuldade ali de se mover, né, de provocar aquela movimentação que é esperada do estômago para mover ali, misturar o bolo alimentar junto com os ácidos e o muco estomacal. Então, é uma planta que vai estimular essa motilidade toda, né, do trato digestivo e principalmente ali do estômago, vai acelerar também esse esvaziamento gástrico e estimular a produção de saliva, tá bem? E, por último, Vidarre, vem de Dharra, que é queimação, né? Que é algo que está queimando, que vai promover calor no nosso corpo, sudorese, então ela vai ser uma planta Vidarre que vai gerar, de fato, queimação. Então, se a pessoa já tem queimação, você tem que evitar, né? Se é uma pessoa que já tem queimação ali no esôfago, no trato digestivo, queimação na boca, tem a sensação do olho queimando, algum lugar do corpo que a pessoa que se queixa de queimação, né, ou na região genital, anal, algum lugar que ela tenha a sensação de queimação, você não vai utilizar também a pimenta, porque pode piorar essa queimação, tá bem? Então, essas foram as características da pimenta. Na próxima aula a gente vai falar aqui do cravo, e eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Um grande abraço e até a próxima. Valeu!